Olá, boa noite, tudo bem? Que alegria poder estar falando com você. Estamos aqui direto da Igreja Central de Blumenau, direto da nossa igreja para a sua casa. Nós vamos, nos próximos 7 domingos, estudarmos sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho especial. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são chamados de sinóticos, ou seja, óticos, vistos pela mesma ótica. Já o Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho singular. Ele é um evangelho diferente. Por que João é diferente? Porque João é singular. Por exemplo, olha só, existem algumas palavras que só existem no livro de João, no Evangelho de João, e nenhum lugar mais dos evangelhos, inclusive em nenhum lugar mais da Bíblia. Outra coisa que atrai no Evangelho de João, metade do Evangelho de João, ele foi escrito durante todo o ministério de Jesus. E a segunda metade, a última parte do Evangelho de João, ele foi escrito ou escreveu-se a última semana de vida de Jesus Cristo. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 até o verso 3. E na minha Bíblia, eu posso ler as seguintes palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Percebe-se? Tem alguma parte da Bíblia que começa mais ou menos dessa maneira? Com certeza. O livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 1 diz: no princípio Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. No Jardim do Éden, quando Deus começa a criar, Deus começa ali com um casamento. O casamento de Adão e Eva, que viviam bem, viviam felizes no jardim. Já o Evangelho de João, no 2º capítulo, começa com a história de um casamento. Isso faz de João um evangelho singular, um evangelho especial, um evangelho extraordinário, um evangelho diferente. E nós vamos estudar os 7 milagres de Jesus dentro do Evangelho de João. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora comigo, no Evangelho de João, no capítulo 2. Aqui está o primeiro milagre que Jesus realizou. As bodas em Caná da Galileia. E na minha Bíblia eu leio assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se a mãe de Jesus. Verso 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Primeira lição: felizes são os noivos, felizes são os casais, felizes são as famílias que convidam Jesus para fazer parte do casamento, para fazer parte da casa, para fazer parte do lar, para fazer parte da família. Jesus, ele precisa ser o hóspede permanente. Ele precisa ser um membro da sua família, ele precisa fazer parte da sua casa, parte do seu lar, ele precisa fazer parte da sua família. Queridos, a história conta que a mãe de Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados para o casamento. Você tem convidado Jesus para estar no seu casamento? Você tem convidado Jesus para fazer parte da sua família? O verso 3 continua: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. A falta do vinho era um desrespeito para com os convidados. Acabar o vinho significava que o casal já estava entrando para o casamento de maneira errada. Acabou o vinho e eles não tinham mais o que fazer. Queridos noivos, queridos membros da Igreja Adventista Central de Blumenau, você que me assiste pelo YouTube ou pelo Facebook, você não pode deixar faltar o vinho na sua casa. Pastor, o vinho é alcoólico. Eu não estou falando nem do vinho, da bebida alcoólica, nem tampouco do suco de uva. Eu estou me referindo ao sangue de Cristo, representado pela graça de Jesus. O sangue de Jesus que traz o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus que nos ajuda a nos relacionarmos melhor com as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você que me ouve nessa noite. As pessoas que nós mais magoamos
são as pessoas mais próximas de nós. O nosso cônjuge, esposa, os filhos e os nossos pais. Jesus precisa estar na sua família. O sangue de Cristo, o vinho, representado pelo sangue de Cristo, não pode faltar lá na sua casa, no seu lar. E então eles falaram assim, a mulher, a mãe de Jesus, chegou e disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, calma. Esse era um termo comum usado no Oriente Médio. Não era uma falta de respeito de Jesus para com a sua mãe. Ele, em outras palavras, dizendo, mãe, calma aí. Daqui a pouco eu vou fazer o milagre, mas a hora não é agora. E o verso 5, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. O que é que Jesus nos manda fazer hoje? Jesus manda a você e a mim, Ele nos manda fazer discípulos, nós temos feito discípulos. Ele nos manda pregar o Evangelho, nós temos pregado o Evangelho. Ele manda, Ele ordena que amássemos uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus, que nós devemos amar as pessoas. Nós temos amado, nós temos cumprido o mandamento de Jesus. Sabe? Nós precisamos aprender a amar, mas não apenas a amar, mas a obedecer a Jesus. Maria disse para os serventes, fazei tudo o que ele disser, o que ele mandar. Há na Bíblia os 10 mandamentos da lei de Deus, você tem cumprido, guardado os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma demonstração do amor de Deus por nós. E guardar esses mandamentos é a demonstração de nosso amor para com Deus. Maria disse aos serventes, fazei tudo o que ele mandar. Estavam ali, verso 6, 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, verso 6, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus então disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes mandou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Sabe, queridos, a Bíblia diz que haviam 6 talhas ali, que eles usavam para as purificações, que eles usavam para a cerimônia dos judeus. Essas 6 talhas, elas também podem significar, pode simbolizar algumas coisas. A primeira talha pode simbolizar o amor. Você ama a sua esposa e o seu esposo? Provavelmente você vai dizer sem sombra de dúvida, pastor. Mas você tem demonstrado esse amor, o amor altruísta, o amor genuíno, o amor verdadeiro para com a sua esposa, para com o seu esposo. Você tem dito diariamente para a sua esposa, para o seu esposo, o quanto ela é especial, o quanto ele é especial. Você tem declarado o seu amor. Olha para mim aqui agora. Se a sua esposa está do seu lado, diga para ela, querida, eu amo você. Se o seu esposo está do seu lado, dê um abraço, dê um beijo e diga, eu te amo. Mas não diga apenas com palavras, mas precisa ser dito também com palavras. A segunda talha ali pode representar a religião. Sabe, a religião hoje não está mais na moda. Houve uma época que todas as pessoas se diziam cristãs, as pessoas se diziam evangélicas, era até um status fazer parte de uma igreja. Hoje, infelizmente e lamentavelmente, ser cristão em alguns lugares é feio, é chato, é até perigoso em alguns lugares. A palavra religião vem da palavra latim religare, que quer dizer religar, religar um relacionamento que foi quebrado. Na sua casa, no seu lar, na sua família, você tem usado da religião? Você tem estudado a Bíblia diariamente com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? Vocês têm se reunido diariamente para adorar a Deus? Quanto tempo vocês gastam ou investem por dia estudando a Bíblia, orando, se relacionando com Deus em família?
Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, você que está ligadinho aí no Facebook ou no YouTube, eu quero dizer para você que no lar onde Deus é adorado, Satanás não entra. Por isso você precisa adorar a Deus diariamente, você precisa deste livro sagrado, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. A terceira talha que havia ali pode representar o perdão. Eu fui pastor em um determinado local e um dia fui chamado por um casal. Olha, estamos com um problema, pastor, pode vir nos atender? E era uma tarde de domingo. Saí, viajei alguns quilômetros até chegar para atender aquele casal. E aquela mulher dizia assim: pastor, aqui ao meu lado está sentado um homem perfeito, um homem que nunca errou. Eu disse: olha, senhora, se o problema nós já detectamos, se o problema é a senhora, é só a senhora pedir perdão, é só a senhora reconhecer os seus erros e está tudo certo. Vou orar com vocês e eu vou embora para minha casa. Eu disse: mas já que eu viajei alguns quilômetros e estou aqui, me responda, o que está acontecendo? Ela disse: pastor, são 30 anos de casados. E o meu marido nunca me pediu perdão por nada. Pelo contrário. Aquele homem, algumas vezes ele tirava uma faca e amolava a faca. Havia na Rede Globo um programa chamado Linha Direta. Aquele programa, se você espremesse, ele saía sangue. E ele dizia para fulana, para a esposa: olha fulana, amolando aquela faca, dizendo: é assim que você vai morrer um dia. Ele nunca pediu perdão para a esposa. Você tem pedido perdão para a sua esposa? Eu mencionei agora há pouco que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais ofendemos. Eu quero aproveitar e perguntar para um casal que está aqui conosco, o Christian e a Maeli: vocês têm pedido perdão diariamente um para o outro? Vocês têm perdoado um ao outro? E pelo olhar e pelo sorriso, eu não tenho dúvida de que vocês fazem isso. Nós precisamos diariamente pedir perdão para a nossa esposa, para o nosso esposo. 3 frases que nenhuma mulher resiste: querida ou querido, no caso o marido, eu estou errado, me perdoe e eu amo você. Nós erramos todos os dias e é por causa disso que nós precisamos pedir perdão. Essa quarta talha, ela pode representar também a cortesia, o galanteio, abrir a porta para a esposa, levar o café da manhã para o esposo na cama. É isso mesmo, levar um bilhetinho, escrever uma mensagem no WhatsApp e dizer: querida ou querida, te amo. É pegar o seu telefone celular, ligar para a esposa e ela vai dizer: oi amor, o que você quer? Você vai dizer assim: liguei só para dizer que eu te amo. Cortesias. Tem marido que ao invés de levar um bombom para a esposa, acaba levando uma bomba. Não leve uma bomba para a sua esposa, leve um bombom, leve flores. Seja cortês com a sua esposa, seja cortês com o seu esposo. E existe também a quinta talha que pode representar a comunicação, o diálogo. Já dizia alguém que quem não se comunica se trumbica, e é verdade, nós precisamos comunicar, nós precisamos investir tempo, tudo aquilo que é importante para nós investimos 2 coisas, tempo e dinheiro. Quanto tempo você tem investido para a sua família, para os seus filhos? Quanto tempo você tem investido em sua esposa, em seu esposo, para namorar, para conversar? Fala para mim, olha nos meus olhos agora e diz: pastor, eu tenho investido 15 minutos por dia. É isso mesmo, 15 minutos. Os casais mais felizes, eles demoram, eles gastam tempo, eles investem tempo um no outro, para namorar, para conversar, para dialogar. E por fim, queridos, a sexta talha, ela representa o ideal. O casal, ele precisa ter o mesmo ideal. A família precisa estar unida nos seus planos, nos seus alvos, nos seus objetivos. O marido quer comprar um carro novo, a esposa quer comprar uma casa nova ou quer reformar a casa. Tenham o mesmo ideal, o mesmo objetivo. E olha para mim, especialmente
na vida religiosa, no estudo da Bíblia, na oração, convidando Jesus para fazer parte da sua vida, do seu lar, do seu casamento. E o texto continua dizendo, verso 7, o verso 8, Jesus mandou encher essas talhas de água, e quando estivesse cheia, ele disse assim, leve para o mestre-sala, para o responsável pela festa, para o responsável pelo casamento, leva para ele experimentar, e eles o fizeram. O verso 9 diz, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e disse, todos costumam colocar primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior, o vinho de melhor qualidade, você deve servir primeiro. Você fez exatamente o contrário. Você guardou o bom vinho até agora. E o verso 11 termina essa sessão dizendo, com este sinal, este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sabe, queridos, este milagre ele tem a ver com a nossa necessidade básica, a necessidade de um relacionamento. Nós nascemos para nos relacionar, e a pessoa mais íntima que nós temos é a nossa esposa, o nosso esposo. Talvez eu falo para alguém nessa noite que está vivendo um drama no seu casamento. Olha para o casamento, não vê saída, não vê solução. Vê apenas o divórcio. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que Jesus ele é a saída, que Jesus é a solução para você. Ele é a solução para o seu casamento. Está você com algum problema de saúde na família? Jesus é a saída. Está você com algum problema de relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Jesus é a solução. Está você com um problema no seu casamento? Jesus é a saída. Jesus é a solução. Na história que lemos nessa noite, contam a história de obediência. Fazei tudo o que ele vos disser. Fala a história de Jesus que mudou da água para o vinho, ou mudou a água em vinho. Talvez eu falo para alguém que está vivendo um casamento sem graça, sonso, um casamento que não vê nenhuma perspectiva, que não vê mais solução. Diz, pastor, eu já tenho 4 anos de casados e não aguento mais essa mulher, ou não aguento mais esse marido. Talvez eu falo para alguém que já está casado há 40 anos e diz, pastor, não dá mais, eu não aguento mais. Eu quero dizer para você que Jesus pode fazer nova todas as coisas. Jesus ele não apenas pode, mas ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua direção, ele quer mudar o seu casamento, ele quer dar um novo sentido para a sua vida. Gostaria você nessa noite de dizer assim, Senhor, eu quero entregar a minha família nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero entregar o meu casamento nas mãos do Senhor. O meu casamento está sem graça. O meu casamento eu não vejo futuro senão o divórcio. Não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução. Jesus é a saída, Jesus é a solução. Eu quero orar nessa noite pelo seu casamento. Posso orar por você? Gostaria você nessa noite de dizer assim, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso me apegar ao Senhor. Jesus, ele não criou o casamento para terminar com o divórcio. Casamento é eterno, mas casamento precisa ser feliz. O seu lar precisa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Está você disposto a fazer isso? A cuidar da sua esposa, a cuidar do seu esposo, a cuidar dos seus filhos. Está você disposto a recomeçar uma nova vida para a honra e para a glória de Jesus? Está você passando por um problema que você olha e não vê saída, não vê solução? Estou falando para um homem que já saiu de casa. Estou falando para uma mulher que está pensando no divórcio, está pensando em sair de casa. Não cometa tal ato. Não cometa tal erro, tal pecado.
Lembre-se, Jesus é a saída, Ele é a solução. Ele não prometeu uma vida boa para ninguém. Ele nunca disse que nós não teríamos problema, pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer nessa noite entregar a sua vida, o seu casamento, a sua família nas mãos do Senhor? Então feche os seus olhos e vamos orar agora. Querido Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, eu quero agradecer ao Senhor pelo esposo, pela esposa, pela família de cada um de nós. Mas eu também, Pai, eu quero neste momento orar por aqueles casais que estão vivendo um drama, estão pensando no divórcio. Alguns casais ou casamentos que perderam o sal, perderam o sabor, perderam a graça. Não vem saída, não vem solução, senão o divórcio. Ó Deus, em nome de Jesus, toca no coração deste esposo, toque no coração desta esposa, a fim de que vivam uma nova vida, para a honra e para a glória de Cristo. Que eles sejam felizes como nunca foram até aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, toque no coração deste homem que está pensando em sair de casa, dessa mulher que está pensando no divórcio. Reata este casamento, este relacionamento, para que Jesus possa morar nessa casa, neste lar, nessa família. Senhor, eu oro também pelas crianças, pelos jovens, oro por todos os filhos, onde quer que estejam, que sejam alcançados, sejam abençoados pelo Senhor. Cada pessoa que está ouvindo essa oração pelo Facebook, pelo YouTube, aqueles que estão vendo neste momento, nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus, abraça-os e que eles possam sentir o abraço e o beijo de Jesus, o nosso Salvador. Abençoe a cada família, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Foi muito bom estar com você. No próximo domingo nós estudaremos sobre o segundo milagre de Jesus no Evangelho de João. Um forte abraço. Deus continue abençoando você grandemente e poderosamente.